Naquela manhã, o céu não sussurrou, ele rugiu. Rugiu com motores levados ao limite, com explosões rasgando o ar, com o som de um mundo se despedaçando a 30.000 pés de altitude. Esta não era apenas mais uma missão, não era apenas mais uma escaramuça em uma longa e sangrenta guerra. Este era o tipo de dia que decide quem envelhecerá e quem terá seu nome gravado em pedra. Um bombardeiro B-17 americano, em péssimo estado, arrastava-se pelo céu congelado, ferido, em chamas, quase sem vida, sua tripulação agarrando-se à esperança como um náufrago se agarra aos destroços. Dentro daquela aeronave estavam filhos, irmãos, maridos, homens que ainda acreditavam que poderiam voltar para casa, mesmo quando as probabilidades gritavam o contrário. E subindo rapidamente atrás deles, cortando as nuvens como o próprio julgamento, vinha um piloto de caça alemão que tinha todos os motivos, todas as ordens, todas as justificativas para acabar com suas vidas em segundos. Franz Stigler já havia feito isso antes. Conhecia a rotina, os ângulos, a eficiência precisa de uma morte. A guerra o ensinara a silenciar a hesitação, a transformar outro ser humano em alvo, a sobreviver obedecendo sem pensar. Ao diminuir a distância, esperava adrenalina, concentração, a familiar sensação de que o mundo estava se estreitando. Em vez disso, algo deu errado. Estava perto o suficiente para ver os ferimentos do bombardeiro, perto o suficiente para ver que a metralhadora traseira estava destruída, perto o suficiente para ver homens se movendo lentamente lá dentro, feridos, indefesos, já derrotados pelas circunstâncias. Aquilo não era um duelo. Era uma execução. E para um homem criado com a ideia de honra, de regras mesmo em meio ao caos, algo dentro dele se recusava a cruzar aquela linha final. Naquele frágil espaço entre o dever e a consciência, Stigler se lembrou de quem era antes da guerra lhe ensinar quem ser. Charlie Brown, pilotando o bombardeiro em ruínas, tinha certeza de que o fim havia chegado. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele esperava pelo ataque que nunca aconteceu. Ele podia sentir o avião tremer, sentir o cheiro de fumaça, ouvir a respiração ofegante de sua tripulação. Ele já tinha visto morte suficiente para saber o que deveria acontecer em seguida. Quando o caça alemão apareceu ao seu lado, em vez de atrás dele, a incredulidade substituiu o medo. Aquilo não era misericórdia que ele pudesse compreender, nem lógica em que pudesse confiar. Brown fez o que os soldados são treinados para fazer. Continuou. Manteve a fé em sua missão, em sua tripulação, na ideia de que a sobrevivência era conquistada pela resistência. O que ele não sabia era que o homem voando ao seu lado estava agora arriscando tudo, não pela glória, mas por algo muito mais perigoso: compaixão. Stigler fez uma escolha que jamais constaria em um relatório e que jamais lhe renderia uma medalha. Posicionou seu caça de forma que o bombardeiro não fosse destruído pelo fogo antiaéreo, escoltando o inimigo através dos céus hostis como um guardião silencioso. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma promessa foi feita. Era simplesmente um homem dizendo a outro, sem palavras, que aquele dia não precisava terminar em morte. Quando o bombardeiro finalmente alcançou a segurança, Stigler se afastou e desapareceu nas nuvens, carregando sozinho o peso daquela decisão. Ele não contaria a ninguém. Em tempos de guerra, a misericórdia não é celebrada, ela é punida. Anos se passaram. A guerra terminou. A vida seguiu em frente, como sempre, levando as pessoas a casamentos, carreiras, filhos e ao cansaço silencioso do envelhecimento. Mas alguns momentos nunca perdem a força. Charlie Brown jamais se esqueceu do piloto alemão que o poupou e, décadas depois, movido pela necessidade de compreender, saiu em busca dele. Quando os dois finalmente se encontraram, não eram mais inimigos, nem soldados, nem jovens. Eram sobreviventes. Não falaram de táticas ou política, mas de medo, de escolhas, da insuportável responsabilidade de decidir que tipo de homem você será quando ninguém estiver olhando. Essa história perdura porque fala diretamente àqueles que viveram o suficiente para saber que a vida não é feita de grandes discursos, mas de decisões silenciosas. Decisões tomadas em segundos que ecoam por décadas. Ela nos lembra que, mesmo em um mundo obcecado por obediência, velocidade e vitória,
o caráter ainda importa. Que a honra não é algo que a história nos dá, é algo que escolhemos, muitas vezes a um preço muito alto. E para qualquer um que já tenha se perguntado se um único ato de decência pode realmente fazer a diferença, a resposta está escrita no céu, onde dois inimigos voaram lado a lado, escolhendo a humanidade em vez do ódio e provando que, mesmo na guerra, a alma ainda tem voz.